Bom, queridos, eu sou o Edinaldo, um filho amado de Deus, um servo de Jesus, ainda em processo de restauração, lutando contra a procrastinação, ansiedade e tantas outras coisas aí que a gente vai descobrindo. Porque a gente vive um dia de cada vez, né? E durante o dia a gente pode descobrir tantas coisas, algumas lutas vêm, outras vão, mas o mais importante é a gente saber que a gente tem a condição de ser restaurado, não por nós mesmos, mas por esse no qual nós acabamos de cantar, né? Jesus, o nosso Salvador. Vocês estão felizes? Vocês estão sendo abençoados? Vocês sentiram a presença de Deus nesse louvor? Ele é tremendo, né? Queridos, é muito bom estar com vocês. A você que vem pela primeira vez, você está no Celebrando Restauração da IBB. O Celebrando Restauração é um programa que tem por objetivo restaurar as nossas vidas. Mas ele... E nem nós conseguimos fazer isso sozinho. Então nós temos um poder superior que nos auxilia nisso, no qual nós damos nome, que é Jesus. Então seja bem-vindo, essa reunião é pública, você pode e tem a oportunidade não só de estar aqui, como convidar quem você desejar. Nós nos encontramos todas as segundas-feiras à noite aqui, na capela da IBB, a partir das 19h30. Então você pode vir quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar e trazer quem você quiser. A você que está pela internet, eu quero fazer um convite especial. Essa reunião também é para você. Essa reunião, ela acontece presencialmente aqui na capela da IBB e será um prazer, nós temos a sua companhia aqui, então seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação e nós fazemos questão da sua presença aqui conosco. Amados, hoje o palestrante da noite sou eu mesmo, né? Vocês estão muito acostumados a ver sempre o pastor Edinaldo abrindo, né, as reuniões, não é isso? Mas o pastor Edinaldo também palestra, tá? O pastor Edinaldo também gosta de pregar, gosta de ensinar a palavra de Deus, gosta de se debruçar na palavra de Deus. É maravilhoso quando a gente faz isso. Você sabia que quando nós, pregadores, nós preparamos a mensagem, nós também somos abençoados? Nós também somos restaurados, nós somos transformados, nós somos ensinados. Porque nós temos o principal professor nas nossas vidas, nós temos a principal força e poder nas nossas vidas, que é o Espírito de Deus. É o mesmo Espírito que opera em mim e opera em você. Então é muito bom, é muito prazeroso, é quase que imensurável o sentimento que a gente tem quando a gente vai preparar uma mensagem. Queridos, o tema dessa palestra ficou meio subjetivo, né? Eu diria até um pouco, não vou dizer polêmico, mas ele ficou um pouco esquisito, né? Eu brinquei com a minha esposa em casa, porque ela foi a primeira que soube do título, e eu falei para ela, sem mostrar o flyer nem nada, eu falei, o título da minha palestra é O Ex da Restauração. E a minha filha estava junto, a Rebeca, nós estávamos tomando café naquela manhã. O ex, papai? Eu falei, não é esse ex que você está pensando. É o ex, a locução, ex. Ah, tá. Aí depois, conforme eu fui mostrando o flyer, aí elas até questionaram o título, eu falei, não, é esse título, porque não fui eu que dei, foi o Espírito Santo que deu. E foi mesmo. Naquela madrugada, eu estava pedindo ao Senhor um título, eu já tinha a passagem. E falei, Espírito Santo, eu quero o título. E ele falou esse título. E eu fiz o mesmo questionamento da minha esposa, falei, Espírito Santo, é esse mesmo? Isso não vai gerar uma dúbia interpretação? É esse mesmo. E amei por isso. E como eu sou obediente, eu apenas transcrevi ali o título que ele nos deu. Queridos, o ex da restauração. Eu vou pedir para você abrir. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta primeiro, aquela pergunta tradicional de sempre. Quantos trouxeram o manual do Celebrando Restauração, o seu companheiro? Muito bem, aqueles que estão na jornada já... lembre-se sempre que esse será o seu companheiro daqui para frente e provavelmente até a eternidade, tá? Porque ontem ainda nós estávamos falando sobre isso na apresentação do programa, que a nossa jornada continua, mesmo depois que você passe por esse programa, a jornada continua. E esse aqui será o seu guia, o seu manual. E aquele outro maior, o principal, aquele que é o guia e o manual de todos, vocês trouxeram também? Alguns impressos, outros no celular. Então abram lá no guia principal, no manual principal. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pastor Edinaldo, 2 Coríntios 5, 17, esse texto eu conheço. Sim. Todos nós conhecemos e o conhecemos muito bem. É um texto muito pregado, ministrado, ensinado
muito usado para evangelismo. E eu confesso a vocês que, antes da minha experiência real com Cristo, muito me foi falado desse texto, porque ele traz uma sensação de novidade, ele traz uma sensação de mudança, ele traz uma experiência do novo. E todos nós gostamos do novo. Quem que não gosta aqui de novidades? Opa, ninguém gosta? Ah, todos gostam de novidades. Eu vou contar uma novidade para vocês. Eu gosto de comprar coisas novas. E eu sou daquele tempo que eu não gosto nem de comprar pela internet. Eu gosto de sair da loja com o meu bem na mão. Eu gosto de abri-lo, fazer todo aquele review lá em casa com as meninas, tirar a etiquetinha, abrir. Eu sou desse tempo. Eu gosto de coisas novas. Todos nós gostamos de coisas novas, não é verdade? Mas olha só o que diz esse texto, então, para você que talvez não lembre. Ou você que está pela internet também pode abrir, fique à vontade. Portanto, são tantos portantos na Bíblia. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis, é esse eis que eu estou falando. Eis que se fizeram novas. Queridos, nós vamos tentar refletir aqui em alguns princípios importantes no nosso processo de restauração, extraindo desse texto algumas reflexões. A primeira dela é assim: todo ser humano, todos, gostam de coisas novas. Gostam de coisas novas, porém não gostam de mudar. Nós, como seres humanos, temos uma dificuldade muito grande de mudança. E eu falo isso para vocês porque eu estou vivendo de novo isso. Só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Eu vivia numa casa, no bairro Alto, que tinha mais ou menos uns 50 anos ela, construída. Uma casa antiga. Fizemos várias reformas, principalmente no seu interior, mas ela não nos satisfazia. E aí nós começamos a buscar algo novo. Começamos a dizer, não, nós precisamos, e é o sonho de todo mundo, né? De toda a família, principalmente quando a gente se casa, querer algo novo. E isso não é pecado, tá? Por favor. Isso é bênção. E aí o que acontece? Nós conseguimos uma negociação em que nós precisamos deixar aquele imóvel, irmos para um lugar temporário, e lá naquela casa, naquele local, foi tudo demolido. Aliás, eu estava lá presente no dia, cortou meu coração. Quando eu vi aquela máquina passando por cima da minha casa antiga, com tudo que eu tinha feito, porque na hora vem todas essas lembranças e essas memórias. Nós estávamos lá há 16 anos, nunca tínhamos mudado na nossa vida, desde quando nos casamos, eu e a minha esposa e a minha família. E aí eu fiquei pensando em todas aquelas reformas que eu já tinha feito, mas doeu demais. Falei, meu Deus, como nós somos apegados aos bens materiais ainda, né? E aquela máquina vinha e voltava e derrubava tudo, mas assim com todo prazer e satisfação. Eu acho que esses operadores de máquinas, acho que eles têm o prazer, né, de passar, repassar e joga aqui, joga no... Mas enfim, fomos lá para o nosso AP temporário. 22 meses está fazendo esse mês. Fomos lá com aquilo que é o necessário, eu estava até comentando com o irmão aqui, irmão Vitório, que nós fomos com o básico para uma família viver, básico do básico mesmo, porque ele tem 40 metros quadrados, para quem vivia numa casa de 140, foi um choque. E eu confesso a vocês que nós resistimos muito, eu particularmente resisti muito, porque é difícil mudar. Como é difícil mudar. E agora, preciso contar a bênção, nós estamos retornando para a nossa casa. Só que ela não é mais aquela casa. Aquela casa que ficou lá no passado, aquela imagem, aquela que eu reformei, aquela que eu vivi 16 anos, onde eu tinha 300 e poucos metros quadrados de quintal, que eu não aguentava nem limpar, aquela não existe mais. Agora existe lá 4 casas, 4 sobrados. E o melhor, o nosso é novo. Mas é novo mesmo. Ele é tão novo que até aqueles móveis básicos que nós levamos para o AP já não servem mais para ela. Não se encaixam mais nela. Mas nós temos dificuldade de mudar. Nós gostamos do novo, mas temos dificuldade de mudar. E é isso que eu pretendo falar nesta noite, que nós pretendemos refletir nesta noite. Queridos, quantos aqui são discípulos de Cristo? Todos? Glória a Deus. Quantos são crentes? Da mesma forma, né? Por favor.
Por favor. Queridos, vocês lembram quando vocês tiveram a experiência com Cristo? Vocês conseguem lembrar a data, o dia, o horário, o local dessa experiência? Sim? Eu também. Eu me lembro muito bem o local. Aliás, o meu é fácil porque foi num leito de hospital, então é mais fácil ainda, né? É difícil esquecer. Mas foi no final de 1998. E, segundo o que esse texto está falando, para nós sermos uma nova pessoa, para nós sermos e iniciarmos um processo de restauração, nós precisamos ter uma experiência com Cristo primeiramente. Não é isso? Sim? Vocês estão cansados? Por favor, vibrem. Então eu creio que todos vocês lembrem desse dia especial, dessa data memorável, dessa experiência única. Pode ter sido através da leitura da palavra, pode ter sido através de alguém que você conhecia que te evangelizou, pode ter sido durante um culto, durante uma pregação, não sei. Porém, é uma data que nós não conseguimos esquecer. Só que segundo esse texto, a partir desse momento acontece uma virada de chave na nossa vida. Segundo esse texto, nós passamos a ser nova pessoa. Mas, pastor Edinaldo, eu não estou entendendo. Se eu sou uma nova pessoa, eu tenho dificuldade de mudar, qual que é a dificuldade? Eu vou falar para nós qual é a dificuldade. A dificuldade é que nós acreditamos que a partir do momento que a gente tem essa experiência maravilhosa com Jesus, a nossa vida repentinamente vai melhorar. É isso que nós esperamos. Quando me apresentaram esse texto, e não foram poucas vezes, obrigado, meu irmão. Isso que é homem abençoado, olha só. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe, viu? Queridos, quando me apresentaram esse texto, até então, na nossa imaturidade, pela primeira vez, eu não tinha nem experimentado o amor de Cristo na minha vida ainda, a primeira associação que eu fiz foi essa. Meu Deus, se eu me achegar a esse Jesus que tanto falam, as minhas dificuldades, as minhas lutas vão desaparecer, sumir num passe de mágica. Às 0 horas, nas 12 badaladas, a minha conta bancária vai sair do vermelho e vai ficar no azul. Todas as pessoas que eu ofendi vão me perdoar e as que me ofenderam, eu vou perdoá-las. Sabe aquele relacionamento com seu esposo? Eu vou chegar lá meia-noite e ele vai ser outro homem, ela vai ser outra mulher. Aquele colega de trabalho vai deixar de ser sapo e virar príncipe. É essa a expectativa que nós criamos sobre esse texto. Mas, pastor Edinaldo, o que isso tem a ver com a minha restauração? Tudo. Primeiro que um processo de restauração, e eu estou falando aqui para o programa Celebrando Restauração, não se inicia enquanto nós não temos essa experiência genuína, real e verdadeira com Cristo. Não tem como acontecer. Muito nós falamos aqui, todos nós, que esse material que é a base do nosso programa, o grande diferencial dele qual é? É que os 12 passos estão baseados na palavra de Deus. A você que está vindo pela primeira vez, você vai ter oportunidade de estar com um manual desse em breve. E o que acontece? Você vai ver que todos os passos têm um texto bíblico, uma passagem bíblica que embasa. O que isso significa? Isso significa que para nós sermos restaurados, nós temos que passar por essa experiência que muitos aqui passaram. Não tem outra forma. Sabe, queridos, hoje enquanto eu estava meditando nesse texto, nesta palavra, eu estava refletindo sobre o tanto de pessoas que vêm aqui na segunda-feira à noite, desesperadas, acreditando que nós temos uma receita pronta para que todos os seus problemas sejam resolvidos. Eu estava lembrando de um homem que veio aqui, se não me engano, em 22, se não me engano foi 22 que ele veio, se não foi 23, em que ele veio desesperado. Ele fez uma coisa muito grave, muito séria. E ele veio aqui acreditando, primeiro ele veio acreditando que nós íamos falar o que ele queria ouvir.
Então ele já saiu frustrado por isso. Porque nós não falamos o que a pessoa quer, nós falamos o que ela precisa ouvir. E segundo que ele acreditou, e nós ficamos até tarde da noite, acho que nós passamos das 11 horas, que quando chegasse em casa, a esposa dele talvez o tivesse perdoado pelo que ele fez. Eu falei, sinto te dizer, meu irmão, não funciona assim. Quando nós experimentamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que é o início do nosso processo de restauração, é o início da jornada, sabe o que acontece? Lá no céu acontecem muitas coisas assim, e são realmente um clique de mão. Deus nos perdoa pelos nossos pecados, porém a nossa conduta moral, a nossa vida moral, a nossa restauração moral, ela é um processo. Significa que se a sua conta bancária está no vermelho, você vai ter que buscar ajuda para tentar tirá-la do vermelho gradativamente, você vai ter que buscar uma educação financeira, você vai ter que deixar de consumir menos, enxugar mais para que a sua conta, né, fique no azul. Se aquele relacionamento que você tanto achou que seria resolvido num passe de mágica, você vai ter que começar uma nova reconstrução com a sua esposa, com o seu esposo. Ele vai precisar ver uma mudança. Isso não acontece num simples estalar de dedos, numa simples confissão, que não é simples, é complexa, que é algo sublime. E não são poucas as pessoas que saem frustradas aqui do CR quando vêm pela primeira vez, esperando esse passe de mágica. E por muito tempo, nos foi ensinado que com esse texto aconteceria isso. E não é assim. Quando nós caímos na nossa realidade, nós vemos que não é assim. Eu posso ter uma experiência pessoal com Cristo aqui nesse ambiente agora, me arrepender dos meus pecados, reconhecer que eu sou pecador, confessá-lo com a minha boca, reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, e a minha conta bancária amanhã vai continuar no vermelho. Porque esse processo, ele precisa ser construído, esse processo de mudança. Então, esta é a primeira informação, é o primeiro passo que eu preciso dar para que o meu processo, a minha jornada de restauração comece. A você que está vindo pela primeira vez e não está num grupo de passos, quando você chegar no passo 3, você vai ter que tomar essa decisão. Aliás, no passo 6, ou 3. Me corrijam aí, facilitadores. Que é o passo da decisão. O 3. Porque sem o nosso poder superior, sem nós reconhecermos Jesus como Senhor, não tem como haver restauração. Não quero frustrar você, mas se você veio aqui hoje, buscando a restauração por você, e talvez por uma terceira pessoa, enquanto você não reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, nada pode acontecer. Pastor Edinaldo, você é muito cruel. Não sou eu que estou falando. O primeiro passo que eu tenho que dar é para lá. Enquanto eu não der o passo em direção à cruz, nenhuma mudança acontece na minha vida. Para eu ser uma nova pessoa, eu preciso ir para a cruz. E esse texto é tão maravilhoso que ele fala assim, portanto, se alguém está em Cristo, olha que tremendo, olha o tempo do verbo, está. Não está falando estive, estarei, está falando está. Não tem como nós termos e sermos restaurados se nós não estivermos numa união com Cristo. Hoje nós estávamos orando aqui, eu e o Jurandir, os homens sempre oram aqui na capela, as mulheres na sala de oração. E a nossa oração foi essa. Nós nos esforçamos para fazer essa reunião, nós preparamos todos os equipamentos, nós preparamos o louvor, nós preparamos a palavra, nós preparamos tudo.
Deus nos dá essa estrutura, nos dá... Mas se o nosso objetivo, se a nossa motivação não for para agradar Jesus, tudo será em vão. Interessante que esse estar em Cristo não está falando também só dele fazer a parte dele e só de eu fazer a minha parte. É estar unidos, é fazer juntos a minha parte. Agora, o que a gente percebe? Que a gente quer uma restauração, mas na maioria das vezes a gente quer por nós mesmos, com as nossas forças, ou ficamos esperando do céu cair alguma coisa para que a nossa restauração aconteça. Não é assim. Para a nossa restauração acontecer, Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. E sabe qual é a sua vitória de estar aqui essa noite? E aí eu quero sim te elogiar por isso. Foi o esforço, o sacrifício que você fez para estar aqui. E a partir do momento que você tomou essa decisão e você se esforçou, fez a sua parte para estar aqui, você pode confiar que Deus vai fazer a parte dele. Agora, para isso, nós temos que estar unidos com quem? O pastor Edinaldo. Com o meu facilitador. Com o meu manual. Né, irmã Adelaide? Não. É com Cristo. Ele é o sentido da nossa restauração. Amém, queridos? Eu fico impressionado como a hora voa. Queridos, é mais do que vir à igreja. Mas, pastor Edinaldo, eu vou à igreja todo domingo, eu vou no PGM, eu tenho... Aliás, o que mais tem aqui é agenda para você vir. Eu frequento todas. Mas, pastor Edinaldo, eu também... eu sigo a doutrina, eu procuro o conhecimento da palavra. Queridos, eu não estou falando disso. Eu estou falando de ter uma experiência verdadeira com Cristo. É isso que vai restaurar a nossa vida. Infelizmente, nós nos apegamos muito, né, a essas coisas, né? A doutrina, conhecimento. E eu não estou dizendo que nada disso é ruim, tá? E vir à igreja, isso é princípio. Aliás, para você ser restaurado, você precisa de pessoas também. É por isso que existe o Celebrando Restauração, o programa. Porém, a motivação não pode ser essa. Vocês percebem como isso é mais profundo? Queridos, não são poucas as vezes que nós aqui como facilitadores, como equipe, percebemos que aquela pessoa desistiu, que aquela pessoa não foi adiante, que aquela pessoa se frustrou, porque ela não veio para ter um encontro com Jesus. Ela veio porque alguém convidou ela, ela quis agradar. Ah, meu grupo está lá, eu gosto do meu grupo, são todas amáveis, amáveis. Queridos, se o motivo de você estar aqui esta noite não for Jesus no seu coração, talvez você tenha que rever o seu processo de restauração. Ele pode estar sendo raso. Quando o nosso motivo de estar aqui é Jesus, a gente vai lá no profundo. A gente vai em águas profundas. E aí a mudança começa a acontecer. Eu não vou falar mudança. Eu não gosto muito de mudança. Já falei isso para vocês. A transformação começa a acontecer. É diferente. Aliás, se você vem aqui querendo se tornar melhor, veio fazer uma reforma, uma modificação, sinto te dizer, não vai haver restauração. Porque o nosso melhor de nós mesmos nunca será o melhor de Deus. O nosso melhor de nós mesmos nunca vai se comparar à imagem e semelhança de Cristo, aleluia. Você não tem que vir aqui buscar ser o melhor de você mesmo, porque o melhor de nós mesmos não é o melhor.
você tem que vir aqui, buscar ser a imagem e semelhança de Cristo. É isso que o Celebrando a Restauração faz. Se eu tivesse que resumir o programa Celebrando a Restauração, nunca ninguém me fez essa pergunta, em uma única palavra. Sabe qual que eu resumiria? Eu, pastor Edinaldo? Espelho. O Celebrando Restauração é um grande espelho. E como todo espelho, a gente pode ver coisas que a gente não gosta, como podemos nos tornar coisas que nós gostemos, pessoas que nós gostemos. Quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, para a imagem de Cristo, a gente começa a não gostar tanto de nós, mas no espelho. O espelho começa a ficar meio ruim. A gente não quer mais passar. Eu gosto muito daqueles espelhos grandes na nossa casa, que você consegue visualizar o corpo inteiro. Mas pode acontecer da gente passar em um dado momento na frente daquele espelho e a gente não gostar do que a gente está vendo. E é isso que o Celebrando a Restauração faz. Ele te coloca de frente ao espelho. Mas tem solução. Não desanime, tem solução. Querido, eu também não estou falando de apenas ser perdoado de pecados. Apenas não, né? Com todo louvor que Deus merece, ser perdoado dos nossos pecados por Deus é algo muito grande. Mas quando nós temos essa experiência verdadeira com Cristo, nós não podemos limitar essa experiência a apenas perdão de pecados. Nós precisamos desejar mais. E quando nós passamos a desejar mais, essa transformação, a imagem e semelhança de Cristo, a gente começa a mudar. As coisas começam a acontecer. O problema é que nós nos limitamos a apenas perdão de pecados. E isso está certo, isso acontece. É a coisa mais certa que acontece quando nós temos a experiência com esse texto de 2 Coríntios 5,17, é perdão dos nossos pecados. Porém, a nossa restauração moral não, porque ela é um processo. Ela depende de nós. Ela depende do que nós fazemos, de como nos comportamos, de como pensamos e de como agimos. E todos nós temos muitas histórias, muitas influências nas nossas vidas que nos levam a cometer falhas. E aí, nesse instante, a partir do momento que eu identifico isso e começo a dizer: Senhor, muda o meu caráter, muda o meu comportamento, muda o meu modo de pensar, muda o meu modo de agir e reagir. Aí sim, começa a acontecer a restauração. Amém? Eu quero ir para um outro ponto, porque estou impressionado já com o horário ali. E aqui eu vou entrar no eis. Agora eu vou entrar no eis, tá? Esse texto diz que as coisas velhas já passaram. Eis ao eis. Eis que tudo se fez novo. Sabe qual é a nossa dificuldade em sermos restaurados? É que a gente não quer que as coisas velhas passem, minha irmã. Porque dói. Ter que mexer naquilo, resolver aquilo, remoer aquilo. Mas eu não estou falando para você remoer e mexer nas coisas que estão resolvidas, não, tá? O que está resolvido, está resolvido. Eu, quando estou facilitando o grupo de passos, que alguém não responde aliás, não escreve alguma questão, e ele se diz que aquilo já está resolvido na vida, amém. Se está resolvido, está resolvido. Não tem que ficar voltando atrás. Agora, aquilo que precisa ser resolvido, aí sim tem que resolver. E não são poucas as vezes também que a gente percebe, como facilitador de grupo, que a pessoa não quer mexer naquilo. Porque aquilo traz dor, traz más lembranças. Eu vou ter que ir lá pedir perdão para aquela pessoa. Está de brincadeira, né, pastor Edinaldo? Eu? Se foi ela que fez para mim, se foi ele que fez mal para mim, eu tenho que ir lá pedir perdão?
Eu tenho que restituir. Vocês vão chegar nessa parte ainda. Quem está fazendo o grupo de passos, acho que alguns já estão chegando. Não, eu não. Daí, não escreve, né? Aquela semana a pessoa não faz essa escrita. Aí ela diz que ela não entendeu a escrita. Ela pergunta, ela não entendeu. E aí você percebe, opa, não é que ela não entendeu. Ela não quer mexer naquilo. Queridos, para tudo se fazer novo, nós precisamos mexer nas coisas sérias. Quando eu vi a minha casa sendo demolida, me doeu muito. Veio à memória os 16 anos que nós passamos, veio à memória todo o investimento financeiro que eu fiz ali para melhorar a casa. E tantas outras coisas. Mas o sentimento que eu tive lá não se compara ao sentimento que eu estou tendo agora. De ver aquela casa nova, zeradinha, bonitinha. Que eu vou ter que ir lá e instalar tudo de novo, mas não tem problema. Porque é isso que o novo faz nas nossas vidas, não é verdade? Quando nós compramos um sapato, não é gostoso ter um sapato novo? Vestir, calçar um sapato novo? Fala a verdade. Uma roupa nova. Eu adoro eletrônico. Eletrônico, vocês já ficam sabendo, tá? Quem quiser me presentear, fica à vontade. Daqui a pouco chega o meu aniversário em outubro. Eu gosto de eletrônico. Se tem um lugar que... Sabe o que eu faço quando eu saio com as minhas meninas? Porque eu tenho 3, né? 3 mulheres em casa. Achei que vocês iam falar coitados de mim, mas tudo bem. Não, é bênção, estou brincando. O que acontece? Nós vamos para o shopping, elas vão lá para aquelas lojas de sempre delas, e eu vou para onde? A Samsung da vida. Estou fazendo marketing Samsung. Samsung, Fast Shop, que já nem tem mais. Ai, como eu adorava Fast Shop. Eu passava um dia inteiro lá, se fosse preciso. E é claro que o bolso começa a coçar ali, né? Aí você tem que controlar. Afinal, a conta vai para o vermelho. Mas é muito bom quando nós temos a experiência de algo novo. E essa experiência de algo novo nas nossas vidas, de uma vida nova, só Deus pode nos proporcionar. Nós somos, sim, uma equipe toda aqui do Celebrando a Restauração, procurando fazer o melhor, com excelência para o Senhor, para poder recebê-los. Mas tem algo que nós não podemos fazer por vocês, que é tomar a decisão de buscar o seu processo de restauração. Percebe como faz diferença? Eu quero o novo, mas eu não consigo desapegar do velho. E o Celebrando a Restauração faz isso. Você pode até, naquela semana, não fazer aquela escrita. Mas não se preocupe, porque não tem só a escrita ali do manual, não. Tem o retiro, tem o tempo com a madrinha, 1 hora você não vai aguentar, porque não somos nós que vamos, de alguma maneira, te constranger para você falar. É o Espírito Santo que vai fazer você falar. É o Espírito Santo que vai dizer para a madrinha, tem um negócio aí que está precisando confessar, que está precisando abandonar, que está precisando largar. Tem um comportamentozinho aí que você gosta dele. E aí a máscara cai. E tudo cai. E depois vem o quê? Depois que você tem essa restauração, é algo que só você precisa sentir para entender o que eu ia falar. É assim que funciona. Uma outra coisa muito importante é nós entendermos. De novo eu vou falar sobre isso. Eis que tudo se fez novo. Em algum momento ele falou assim, vai ser da noite para o dia? No texto falou? Eu não li ali. Ele falou que quando você viesse aqui no encontrão na segunda-feira à noite, no Celebrando a Restauração, quando você chegasse em casa, tudo já estava novo? Marido novo, esposa nova, filho novo. Não é assim. Nós precisamos amadurecer em relação a isso. Nós precisamos entender que é um processo. É um processo de reconstrução. Um processo de reconstrução que às vezes dói. É um processo de reconstrução de valores. É um processo de reconstrução de conceitos. É um processo de reconstrução de uma nova vida. Pastor Edinaldo, mas você consegue determinar o tempo que isso acontece? Não. Só Deus pode fazer isso.
A única coisa que eu posso garantir é que ele diz que tudo se fez novo. E essa é a fé que eu tenho. Sabe como é que a gente resolve essa questão? É bem simples. Eu gosto muito de dar macetinhos, tá? Pastor Edinaldo, como é que eu faço então para viver esse tudo se fez novo? A principal máxima do CR. Vivendo, nem precisei falar, vocês estão de parabéns. Significa que vocês estão bem acompanhadas. É assim que as coisas se tornam novas. Vivendo um dia de cada vez. Quer ver outra coisa que a gente precisa entender? E aí eu quero voltar lá um pouquinho no início, quando eu falo estar em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser o quê? Vocês percebem como celebrando restauração é firmado na palavra de Deus? Há diferença de filho para criatura ou não? Não é o mérito hoje aqui da palestra, podemos até trazer no outro dia. O pastor Edmilson falou muito sobre isso também quando ele esteve aqui. Pastor Edinaldo, como é que a minha vida se torna nova? Como é que eu me torno uma nova pessoa? Primeiro é a cada dia resgatando a minha identidade de filho. E é isso que nós fazemos aqui. Segundo é vivendo um dia de cada vez. Vou pegar o exemplo financeiro aqui, que eu acho que é o que mais atinge todo mundo. Eu começo a controlar o consumismo, começo a dar uma enxugadinha aqui, outra ali. Quando eu vejo, a minha conta está no azul. Mas isso não acontece da noite para o dia. Dependendo da dívida que você tiver, pode levar meses, anos. Tem pessoas que estão tão endividadas com cartão de crédito que às vezes leva anos para poder recuperar. Qual é o segredo? É crer nas promessas de Deus. Se Ele falou que tudo vai se fazer novo, vai se fazer novo. Mas eu preciso o quê? Fazer a minha parte. Eu preciso o quê? Permanecer no meu processo. Querem uma outra dica? Vamos recapitular. Eu vivo um dia de cada vez como um filho amado de Deus, mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer. Como que se chama isso? O que é viver um dia de cada vez? CR. Como é que a gente chama isso no CR? Manutenção. Nós vivemos um tempo tão imediatista que a gente gostaria que fosse assim, né? Fala a verdade. Eu vou dizer para vocês, eu gostaria que fosse assim. Que os meus problemas se resolvessem em questão de segundos. Mas aí a gente inicia um processo de restauração como esse, faz tudo o que o pastor Edinaldo está sugerindo ali, resgato como um filho amado de Deus, tento viver como um filho amado de Deus, um dia de cada vez. Faço lá o meu controle financeiro, o meu orçamento familiar, começo a enxugar, começo a ver a coisa. Mas aí sabe o que acontece? Quando a coisa fica boa, para onde que eu vou? Eu vou abandonar. E eu não estou falando aqui de abandonar Jesus, tá? Porque eu espero que isso não aconteça com o crente. Abandonar o processo. Queridos, se nós fôssemos colocar num auditório todos aqueles que já fizeram grupos de passos, não quero ser tão presunçoso, mas talvez o salão de culto se encheria. E cadê essas pessoas? E aí, quando menos você espera, ela aparece. Aparece dizendo, pastor, eu caí na pornografia de novo, eu caí no adultério de novo, não sei se eu vou conseguir resgatar a minha família, eu caí no consumismo de novo, na ira, na mentira, eu magoei a minha família, me ajuda. Aí vem o cajado pastoral, né? Por que você não está aqui toda segunda? Por que você não está fazendo um grupo de passos de novo? Sabia que vocês podem fazer mais de uma vez o grupo de passos? Quantas vezes vocês quiserem. Manutenção é o segredo. E vou dizer para você,
é longo, a jornada é longa. Sabe por que a jornada é longa? E eu quero concluir a minha palavra essa noite com esse texto. Abra lá. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Olha o que diz. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei nova todas as coisas. Queridos, eu não estou dizendo isso para nos desanimar. Eu não estou querendo dizer com isso que as coisas novas só vão acontecer lá na eternidade. Porque se Deus não quisesse que nós vivêssemos o novo dele aqui, onde nós vivemos, Ele nem permitiria estarmos aqui nesta noite. Portanto, é possível sim, ser uma nova pessoa, viver o novo de Deus nas nossas vidas, enquanto estamos aqui. Vocês creem nisso? Porém, nós precisamos adotar um novo estilo de vida. Nós precisamos abandonar a carne com seus desejos. Nós precisamos abandonar comportamentos e vícios destrutivos. Vivemos como filho ou filha amada de Deus todos os dias. Desligar do mundo e nos apegarmos à realidade celestial. Viver em união com Cristo todos os dias. Sabe o que caracteriza a nova pessoa, a nova criatura? É como ela aplica isso no seu dia a dia. Essa união com Cristo. É todo dia, um dia de cada vez. É viver o novo, pois as coisas velhas já passaram. Deixá-las para trás. E a reflexão que eu quero deixar para nós essa noite é a seguinte. Você quer experimentar o novo de Deus na sua vida através do CR? Facilitadores, facilitadoras, essa é a nossa reflexão. Então aproveite a oportunidade que Deus está nos dando nessa noite. A você que está pela internet também, mais uma vez eu reitero o convite. Venha participar das nossas reuniões aqui na segunda-feira à noite. Muito obrigado pela sua participação. Você vai assistir essa palestra na semana que vem. Que Deus os abençoe e aguardamos a sua presença.